Eu gostaria de iniciar aqui com os irmãos uma frase que ela diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Quando eu vejo essa frase aqui, irmãos, a gente vê que o início, ela vai dizer que tempos difíceis vai forjar homens fortes. Mas quando nós vemos o final dessa frase, ela vai dizer assim, que homens fracos criam tempos difíceis. Nós olhamos que cada tempo que ele vai dizendo é algo que acontece. O tempo hoje são situações e circunstâncias que nós vivemos. Se você pegar, quando você levanta hoje pela manhã, abre o teu olho, passou 2 minutos, você já não volta mais atrás, esses 2 minutos já não voltam mais. O tempo passa. Então, o tempo que nós vivemos hoje, o dia de hoje, amanhã é outro dia. E nós precisamos verdadeiramente estar atento ao nosso tempo. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver muitos homens a qual valorizaram o seu tempo. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que Satanás, ele é especialista em querer roubar o seu tempo. Mas pastor Cris, mas não é só ficar em perder tempo com pequenas coisas dessa terra? Não, ele é especialista, irmãos. Satanás, ele é astuto. Satanás, ele começa a roubar o tempo dentro do jardim do Éden. Quando nós olhamos, quando Deus faz Adão e Eva e fala para Eva: Eva, olha, seja ajudadora do teu esposo. E Deus estabelece o governo sobre a vida de Adão para governar aquele ambiente, aquele lar que Deus construiu. Mas quando nós vamos ver, nós vemos Eva gastando o seu tempo, desperdiçando o seu tempo. Mas como, pastor Cris? Dando ouvido à serpente. Como está o seu tempo? Será que você tem gastado seu tempo ouvindo coisas que não edificam a tua vida? Aqui nós vemos desde o início do jardim do Éden, Satanás roubando o tempo. E esse tempo a qual Deus tinha dado um projeto que veio do coração de Deus, para que pudesse habitar em toda a terra, multiplicar. E Eva, ela gasta o tempo dela, ao invés de ouvir o que Deus estava descendo todos os dias e ordenando eles fazerem, ela foi dar o tempo para ela, o ouvido dela, à serpente, a Satanás. E sabe o que acontece? Por ela ter dado o tempo dela a Satanás, ela ouviu o que Satanás estava falando aos ouvidos dela. E eles foram despojados do jardim do Éden. Por causa de um tempo, eles saíram do propósito original a qual Deus tinha colocado eles. Mas ao mesmo tempo, quando nós também olhamos alguns homens da Bíblia que valorizaram o seu tempo. Quando nós olhamos para Abraão, pastor Bonfim, Abraão, ele sai da parentela dele. Ele recebe um chamado de Deus, ele ouve a voz de Deus, aonde Deus fala para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. Sabe o que Abraão faz? A partir de agora estou encerrando o meu tempo no meio dos meus familiares, e a partir de agora estou iniciando um novo tempo, porque agora eu vou obedecer aquela ordem a qual Deus me deu, para que fosse guiado para uma terra que Ele ia me mostrar. Então existe o tempo de um novo tempo a seguir, e também existe um tempo velho a ser encerrado. E por ele permanecer na fé,
obedecendo a Deus, indo para um lugar que ele não conhecia, abandonou a sua família, colocou o teu filho como sacrifício por prova, amor de Deus. Abraão é o nosso pai na fé. Quando nós olhamos Noé construiu a arca, irmãos. O pessoal da teologia aí, é Noé, viu? Não é Moisés não, viu, pessoal? Noé gasta 100 anos mais ou menos da tua vida para construir a arca de Noé. Agora imagine você, Noé tinha uns 600 anos. Quantos anos você tem, Vagnão? 40? Você está fazendo aniversário? Parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, viu? Dá uma salva de palmas para o nosso irmão e para os aniversariantes da nossa igreja. Vagnão, você tem só 40. Noé tinha 600. Viveu muito ou não? E ele gasta o seu tempo em cima daquilo que Deus colocou no coração dele. Só que a diferença que, ao mesmo tempo que ele construía, imagine as pessoas falando para ele: você está louco, até parece que vai vir uma chuva que você está dizendo, mas ele permaneceu firme, ele se dedicou gastando o tempo dele, a qual agradava o coração de Deus. Ele deixou o tempo que ele vivia no meio do povo, a qual Deus estava abominando, para viver um tempo de construção, um tempo de trabalho, 100 anos para construir a arca de Noé. E sabe o que ele recebe? Deus mata o povo e ele começa a habitar a terra novamente através da tua família. Quando nós olhamos outros homens da Bíblia, quando nós olhamos Davi, nós vamos ver Davi isolado no meio do nada. Ninguém via Davi. E Davi, um simples pastor de ovelha, a qual ali Deus estava forjando ele. Ninguém via, mas Deus via Davi. Davi matou leão, matou urso e foi ungido a rei. Só que quando Davi foi ungido a rei, não quer dizer que em seguida ele sentou no trono. Precisou do tempo de preparação. Ele passou por perseguições, ele passou por afrontas. Davi teve que lutar, derrubar gigantes. Davi passou por muitas coisas, até que ele assumisse o trono de Deus. Aliás, o trono de rei. E quando Davi assume o trono de rei, nós vamos ver Davi, um homem falho que às vezes errava, mas Davi tinha um coração a qual muitos de nós precisamos ter esse coração. Era um coração humilde, um coração que se arrependia. Um coração que quando ele se inclinava, tocava o coração de Deus. E sabe como Davi foi conhecido na Bíblia? Apesar dos erros que ele teve, um homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos José recebe um sonho. E aquele sonho dizia que ele ia governar sobre a família dele. Mas quando José conta para os seus familiares, começa um novo tempo. Um tempo de ser jogado no poço. Um tempo de ser abandonado pelos seus irmãos. Um tempo de ser vendido para o Egito. Um tempo de ser caluniado dentro da casa do seu senhor. Um tempo de ser preso dentro de uma cela, de uma cadeia. E o tempo que Deus começou as revelações, a qual ninguém conhecia, e Ele começou a trazer as revelações. Para que ele viesse vivenciar esse propósito de Deus, foi precisado passar por várias estações, por vários tempos, a qual não foram fáceis. Mas a honra vem. Olha para o teu irmão aí que está do teu lado, para a tua irmã, fala assim: está difícil? Permanece firme, porque a honra vem, pastor. A honra vem, pastor Francisco. E quando José está diante ali, governador, ele governando, ele tinha toda a oportunidade de se vingar dos seus familiares. Ele teve toda a oportunidade de dar o troco do que fizeram com ele. Mas ele decidiu sacrificar. Sacrificar o que, pastor Cris?
sacrificar o seu orgulho, sacrificar a vingança, sacrificar o seu eu e buscar a continuar a ter tempo naquilo que gera alegria ao coração de Deus. E quando nós vemos Jesus, chegou o tempo dele vir, a qual os profetas do Antigo Testamento já haviam profetizado sobre a vinda de Cristo. E nós vamos ver que Jesus, ele destitui de toda a tua glória, ele sacrifica, ele entrega a sua vida por amor a mim, por amor a você, para nos tirar do reino das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor, para nos tirar de uma sentença de morte, para que nós venhamos estar de novo com vida junto ao Pai. O preço daquela cruz foi um valor muito alto a ser pago. Mas hoje, Ele é o nosso advogado fiel, o nosso justo juiz, o nosso Senhor e Salvador, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, Leão da tribo de Judá. Ele é o que você precisa. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Irmãos, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Talvez você começou as suas batalhas até forte, em tempos difíceis que te forjaram. Mas muitas batalhas vieram e algumas delas foram ficando fáceis. E por ser tão fácil, hoje está vindo batalhas difíceis, que você está até sem força para lutar novamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Mas eu vou te falar algo, que o tempo ele sempre está relacionado a um acontecimento que nos leva a algo. Sempre será dessa forma. Inicia um tempo ou encerra-se um tempo. Alguns aqui já ouviu falar de quando você começa um novo ciclo, precisa encerrar o velho ciclo. E sabe o que Satanás tem usado dentro das igrejas como uma tática, e sutilmente tem trabalhado na vida das pessoas? Por quê? Porque hoje Satanás faz algumas pessoas pensarem que ela vem para Cristo e ela começa um novo tempo em Cristo. Só que automaticamente ela começa um novo tempo e ela acha que não precisa encerrar o velho tempo. Porque quando você vem para o Senhor, você morre para o velho e nasce para o novo. E hoje Satanás tem trabalhado na vida das igrejas, que a pessoa precisa estar na igreja, mas pode continuar vivendo para o velho. E com Deus não tem essa. Porque quando diz que uma nova vida em Cristo, a transformação não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A transformação do Senhor começa de dentro para fora. A primeira coisa que Ele vai moldar em nós é o nosso caráter. E se não permitir moldar o nosso caráter, nós estaremos dentro da igreja perdendo o nosso tempo. Olha Satanás roubando. Efésios 4:22 vai dizer assim: que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renovais do espírito do engano, e vós renovai no espírito da vossa mente, e vos revisteis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis,
não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Antes sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Existem dois tempos, irmãos: tempo Cronos e tempo Kairos. Nós, meramente humanos, vivemos no tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? É o tempo que está ligado ao relógio, que para nós é o nosso tempo de hoje. Porque o relógio ele roda 24 horas, quando atinge 24 horas, foi-se um dia. E esse dia jamais voltará. Na realidade, o tempo Cronos para nós, ele funciona como início, meio e fim. Como normalmente nós vivemos. Nós nascemos, vivemos e morremos. Morremos ou morramos, irmãos? Morremos. Mas segundo Coríntios 1:9, ele vai dizer assim: mas em nós, mesmo que tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha para o teu irmão, fala assim: o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Posso ouvir um amém? O tempo de Deus está ligado ao tempo Kairos. O que é o tempo Kairos, irmãos? É um tempo ligado à sua divina graça. Porque para Deus não tem início, meio e fim. Para Deus tem início, propósito, aprovação, reprovação e vida eterna. É assim que é o tempo de Deus. Por quê, irmãos? Porque Colossenses 1:13 ele vai dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção, pelo qual sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Ei, eu já fiz tudo o que precisava ser feito. Quando eu te gerei, a tua história já está escrita. Agora a pergunta é: você quer viver a história que eu tenho para você? Olha aí para o teu irmão, fala assim: ó, suporte o processo. Gaste seu tempo com as coisas de Deus. Não dê ouvidos às serpentes que estão ao seu redor. Não esmureça nos dias maus. Gaste tempo com Ele, porque Ele vai te dar força para vencer. Aleluia. Apocalipse 21:6, ele vai dizer assim: e disse mais, está cumprido, ou seja, já está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo é nele, o início é nele, o fim é ele. Tudo é ele, não existe tempo. Ele é o dono do tempo. Ele só quer que você também esteja tempo mais com Ele, com as coisas dEle, com as coisas do coração dEle, e não com as coisas aqui dessa terra. Porque você não é dessa terra, você é um mero peregrino nessa terra. A tua origem é o céu, e é para lá que você vai voltar. Você não vai no seu destino, você vai voltar para a tua origem. Aleluia. Todas as coisas foi feito por Ele e através dEle. Então, irmãos,
nós não podemos falar que, mas tem pessoas que dizem, eu não tenho nada. Tem sim, irmãos. Tem sim, você tem tempo. E nós precisamos verdadeiramente devolver essa honra a Ele, de termos nosso tempo, valorizarmos o nosso tempo com aquilo que vale a pena. É necessário fazermos isso. Talvez vai dizer, mas eu não tenho nada. Você tem algo que você carrega de precioso. Uma das coisas que é o seu tempo. Mas o grande problema é que Satanás trabalha sutilmente. Lembra que eu falei no Jardim do Éden? Como ele fez com Eva? Sabe qual as táticas que ele usa hoje? Netflix, Instagram, redes sociais. Irmãos, quanto tempo muitos de nós ficamos no celular e não vamos orar, não vamos gastar nosso tempo com Deus, não vamos gastar nosso tempo em orar, não vamos gastar nosso tempo em estudar em uma escola de teologia, porque eu quero dormir até mais tarde, eu quero ficar mais tranquilo, eu quero relaxar, eu quero curtir o joguinho, eu quero ver o futebol, gastando o seu tempo. Sabe, eu lembro que em 2015 o pastor Júdice esteve em nossa igreja e ele liberou uma palavra sobre a minha vida e da Karina. Em 2015 ele disse assim, eu vejo Deus colocando, parece que é uma avalanche que está em cima de vocês. E literalmente, irmãos, foram anos que parecia que Deus resolveu derrubar tudo de uma vez. Eu falava para ela, eu não estou aguentando mais, eu não sei, Deus, eu não estou entendendo. E o Júdice falava, olha, você tem falado para Deus, você não está entendendo o que está acontecendo. Mas ele disse, Deus está fazendo algo grande na vida de vocês, que é necessário para que vocês corram com eficácia naquilo que Ele vai colocar na mão de vocês. 6 anos depois, 2021, nós já tínhamos vivenciado muitas coisas. Muito tempo passou, muitas estações passaram sobre a nossa vida. E 2021, final de 2021, foi logo depois do Covid, a qual já tinha saído do hospital. Em meados do fim do ano, minha esposa recebe uma carta de Deus. E a carta dizia, Deus dizia assim, meus filhos, vocês foram aprovados no fogo. Vocês foram forjados no fogo. Agora vocês estão preparados. Eu vos libero. E com vocês existe um tesouro, a qual grandes coisas farei na vida dele, que era o Bernardo, nosso filho. E depois do Covid, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu procurei gastar mais tempo com as coisas que valem a pena. Eu procurei gastar mais tempo com o que agrada o coração de Deus. Eu procurei gastar mais tempo nas coisas que agradam o coração do Pai. Porque nós entendemos que existem preciosidades em nossas famílias, que nós precisamos gastar o nosso tempo. Que momentaneamente, hoje, nós não vemos nada, mas lá na frente vai repercutir. Aleluia. E sabe, Eclesiastes 3, ele vai dizer que há tempo para todas as coisas. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de quem plantou, tempo de matar, tempo de curar. Irmãos, há tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender que esse tempo há um valor, que nós precisamos ser como aqueles homens da Bíblia, homens que valorizaram o seu tempo, desgastaram o seu tempo, sua vida, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, a qual hoje nós somos parte, porque homens lá no início, os patriarcas, deram sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. E nós precisamos corresponder, nós precisamos entender qual é o tempo que você está vivendo hoje.
Sabe, Lucas 15 vai falar da história de um pai, a qual tem 2 filhos. E essa história, irmãos, eu particularmente, minha esposa fala, você ama essa passagem? Eu falei, amor, eu amo. Onde fala que um pai, ele tem 2 filhos, e um dos filhos, ele resolve que chegou o tempo dele catar a herança dele e viver a vida do jeito que ele queria. Ou seja, eu quero sair da presença do meu pai, e esse tempo agora é um novo tempo na minha vida, que eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero viver, fazer as coisas da maneira que eu quero. Eu não quero mais estar debaixo da casa, do teto, da proteção do meu pai. E ele chega diante do pai e fala assim, pai, me dá a minha herança, que eu quero partir. E o pai, com muita sabedoria, divide entre os 2, porque ele tinha um irmão que era mais velho. Ele reparte a herança para os 2, só que um decide tomar esse tempo e viver a vida do jeito que ele queria, e o outro, com o tempo, com esse dinheiro que ele tinha, resolve continuar da mesma maneira que ele estava vivendo. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? O que me chama a atenção é a sabedoria desse pai, é a maneira que esse pai conduz uma situação tão difícil dessa. É difícil, não é, Júnior? Teu filho fala, ó, tua filha, estou indo embora, me dá o que é meu, porque agora eu vou viver longe de você. É fácil? Não é não, né? Mas olha para o teu irmão, diga assim, o pai, ele sabe o que ele faz. Sabe o que é interessante? É que quando o filho que saiu para viver da maneira que ele queria, ele perde tudo que ele tem, e ele se depara em uma situação tão desfavorável, desprezível, que ele se vê no meio de porcos, comendo comida de porcos. E nesse momento, ele lembra de alguém. De quem que ele lembra, pastor Gleick? Ele lembrou que ele tinha um pai. Sabe que Deus é lindo, porque o irmão mais velho, Aline, ele fica em casa. Só que quando o irmão mais novo volta, ele se ira, porque o pai vai ao encontro dele, faz aquele churrascão em homenagem do filho que havia morrido e ressuscitou. Porque para ele o filho já estava morto, mas ele volta para casa. E o irmão mais velho fica em casa bravo. Sabe o que eu vejo? O irmão mais novo, as pessoas mais novas na fé. E sabe o que eu vejo, o irmão mais velho, lindão? Os velhos dentro da igreja. Porque quando o mais novo vem, mas esse daí, Deus está usando, Deus não sei o que, Deus está fazendo isso. Sabe aquele irmão mais velho que fica olhando que o irmão mais novo está progredindo, está fazendo o que fez de errado, sabe? Só que olha a mente do pai. O pai libera o mais novo para sair. Por quê? O mais novo, ele sabia que ele era filho, mas ele não sabia quem era o pai dele. E ele precisou chegar em uma situação tão difícil, porque o pai não foi atrás dele. Ele deixou que o tempo mostrasse para ele quem era o pai dele. Deus usou o tempo a favor dele. Mas e o mais velho? O mais velho, quando ele vê a churrascada, ele fala: pai, por que tu fizesse isso? Esse aí gastou toda a herança, ele abandonou, ele foi embora. Mas o pai estava com o coração cheio de amor. Diga assim: pai, me dá esse coração cheio de amor. Ele diz assim: filho, o teu irmão havia morrido, ele ressuscitou, ele voltou para casa. E o mais velho diz: mas pai, o senhor nunca me deu um bezerro sequer para mim assar com os meus amigos. E o pai diz: filho, o que é meu é teu. Sabe o que é interessante o coração do pai?
Um sabia que era filho, mas o pai não tinha o coração dele e precisou liberar para que ganhasse o coração dele de volta. O outro sabia quem era o pai, mas ele não era filho, ele tinha um coração de servo, porque ele olhava o pai como o Senhor. Talvez hoje nós temos pessoas aqui dentro que talvez saiu um determinado tempo da tua vida, achou que era o tempo de seguir os outros caminhos. Talvez coisas aconteceram em meio às lutas, às guerras, tempos difíceis chegaram na tua vida e você decidiu seguir da tua maneira. E o pai está dizendo: ei filho, ei filha, chegou o tempo de voltar. Mas talvez tem pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo, que está dentro da igreja há muito tempo, está na mesma situação do irmão mais velho. Mas como? Mas eu sei quem é Deus, eu sei que Ele é meu pai. Mas você não sabe que você é filho, você não se comporta como filho. Às vezes o tempo passou tanto que hoje talvez a religiosidade tomou conta da tua vida. E nessa noite o pai está falando assim: ei filhão, vem cá que eu quero te dar a paternidade. Vem cá que eu quero lançar sobre ti o espírito de adoção de filho, aquele que chama e clama Abba, Pai, sobre a tua vida. Eu gostaria de chamar o louvor aqui em cima. Eu não sei qual é a estação, qual é o tempo que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você que Deus está dizendo: ei, chegou o tempo de voltar para casa, filho. Chegou o tempo de ser filho em minha casa, filho. Chegou o tempo de voltar para casa, para os braços do pai. Sabe, quando o Bonfim estava ministrando aqui, ele falou do Bernardo, e o Senhor trouxe algo na minha mente, que eu falei: meu Deus, Deus é lindo demais. Porque todas as vezes quando nós encostamos o carro aqui, mesmo que ele não está com sono, ele faz de conta que está dormindo. Sabe para quê? Para vir no colo do pai. Há quanto tempo você não vem no colo de pai? Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu vejo o coração de Deus dizendo que chegou o tempo de trazer os filhos pródigos. Talvez você está aqui hoje, você tem muitas pessoas a qual hoje você não vê mais na igreja, mas eu quero desafiar você para que você busque, ore por essa vida, para que você visite essa vida, porque o coração de Deus está gemendo para trazer os filhos pródigos de volta, e está gemendo para trazer os filhos que se perderam dentro da própria igreja de volta. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti que nessa noite o Senhor possa alcançar o coração de cada um deles nessa noite. Pai, eu não tenho dúvida do que Tu farás neste lugar, Senhor. Eu sei que há corações aqui que necessitam ser abraçados pelo Teu amor. Há corações que necessitam de um abraço do Pai. Tem pessoas aqui que entrou nessa noite dizendo: Senhor, eu só quero um abraço Seu. O Pai está dizendo: ei filho, ei filha, pode vir que o Papai quer te abraçar nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer receber esse amor do Pai. Você que talvez está vivendo um tempo difícil na tua vida e não está entendendo como prosseguir. Mas eu quero dizer para você, no tempo de Deus, que é o tempo Kairós, as coisas já estão feitas. É um tempo de processo e aprovação. Talvez o tempo que você está passando é o tempo da aprovação e você não está entendendo. Mas o Pai está dizendo: ei filho, volta para casa que eu quero te ajudar. Ei filho, você que está em casa, não está entendendo nada, vem para cá que eu quero te ajudar. Eu quero convidar você que está no teu lugar a sair do teu lugar e vir diante do altar. Como filhos, como filhas do Senhor. Porque nós queremos orar pela tua vida nessa noite. Onde estão os filhos e filhas do Senhor? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Dê um passo de fé, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Cadê os filhos? Cadê as filhas?